11h33, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, Mina. Boa tarde, com as notícias da metrópole de Campinas, atualizando os casos da Covid no nosso país, estado de São Paulo e no município de Campinas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, o Brasil registrava 9.978.747 casos da Covid-19, são 56.766 novos casos nas últimas 24 horas. Nós temos no país 242.090 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Quando a gente fala no estado de São Paulo, são 1.938.712 casos da doença, com 56.960 óbitos. E agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha, na nossa região, 163.205 casos confirmados até esta quarta-feira. Campinas completa aí 66.446 casos da doença. Indaiatuba aparece na sequência com 14.460, Sumaré 12.261, Americana 10.737. Outra cidade também que ultrapassa dos 10 mil casos é Santa Bárbara do Oeste, com 10.080, Hortolândia 8.570, Paulínia 6.769, Valinhos 6.710, Itatiba 5.435. Na sequência, cidades com menos de 5 mil casos: Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho e as únicas cidades da nossa região que tem menos de 1.000 casos, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. São 4.102 mortes confirmadas pela Covid-19, em Campinas 1.786 mortes. Sumaré 342, Indaiatuba 341, Americana 273, Santa Bárbara do Oeste 271, Valinhos 247, Hortolândia 232, Paulínia 105 mortes. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Nova Odessa, Itatiba, Vinhedo, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e, assim como no número de casos, cidades com menos de 10 óbitos, Morungaba e Olambra. Mina, uma situação que preocupa bastante é a ocupação de leitos de UTI em relação à Covid-19. Algumas cidades da região metropolitana de Campinas atingiram os 100%. Aqui em Campinas, a prefeitura, ela falou sobre este assunto de ocupação de leitos? Falou sim, mas antes da gente entrar na questão da situação, a gente teve ontem uma coletiva que foi anunciada no horário de almoço, em que foi apresentada a situação da Covid-19 aqui na cidade de Campinas, num contexto geral. Vamos acompanhar. Quando essa transmissão está abaixo de 1, está havendo recrudescimento da epidemia. Ou seja, se eu pego o vírus e eu não passo para ninguém, ou cada 2 pessoas passa para uma, está indo bem. Quando é 1, a gente está estável. Eu peguei e eu passo para uma pessoa. Agora, quando a gente passa de 1, aí já é preocupante. A gente estava sempre ficando em 1, a gente chegou a ficar abaixo de 1, e agora a gente está com 1,2, com uma tendência a aumento. A curva ali ela é bastante clara da tendência ao aumento. Isso é gerado por o quê? Provavelmente porque a gente está tendo a transmissão mais exacerbada, pessoa a pessoa, que é a principal forma de transmissão. As pessoas estão ficando mais próximas, sem uso de máscara, sem as medidas de controle esperados e, obviamente, quando isso acontece, uma pessoa vai passar para 2, 2 para 4 e assim por diante. Sobre óbitos, nós estamos bastante preocupados também. A gente teve muito óbito, daí foi caindo realmente o nosso número de óbitos e, de novo, houve essa subida a partir
das semanas epidemiológicas finais do ano passado e início desse ano. Então, agora em 2021, a gente está vendo aumento de óbitos também. Quando a gente olha para casos leves, a gente já tem quase a mesma proporção de casos que a gente teve no pico pandêmico, que foi lá em julho, agosto. Pode passar. E quando a gente olha para a internação, a gente tem aí mais da metade, mas com uma tendência de continuidade de aumento de caso grave e necessidade de internação. A vigilância não trabalha só com a rede SUS, né? A gente olha para toda a rede hospitalar de Campinas. Isso aqui é um monitoramento de 20 hospitais campineiros. E aí a gente vê claramente a tendência de subida que está acontecendo dia após dia. E aqui ele é diário, né? A gente começou a monitorar no dia 30 de março de 2020, que foi o primeiro caso de Covid com transmissão aqui em Campinas. A gente continuou monitorando, a gente teve uma fase muito boa depois do nosso pico e agora a gente volta a ver uma transmissão bastante sustentada. E o Departamento de Vigilância não descarta ainda a circulação da variante do novo coronavírus aqui na nossa cidade. E existe a segunda hipótese, que é a cepa de Manaus, né? A cepa P1, a variante, né? Que a gente sabe que chegou uma pessoa de Manaus, foi confirmado há 2 dias atrás. Ela veio, essa pessoa foi internada em Campinas, veio de avião. Nós monitoramos o avião, nós monitoramos o hospital que ela ficou internada e nós monitoramos o hotel que as 2 filhas ficaram internadas e pareceu que não tinha tido transmissão em Campinas. Porém, a gente vendo essa mudança do padrão epidemiológico, a gente já começa a achar que houve sim essa transmissão. Talvez não por essa pessoa, mas por outra que tenha vindo e a gente não tomou conhecimento. Então, eu pedi autorização ontem para o Instituto Adolfo Lutz, junto com a Coordenadoria de Estado, para fazer sequenciamento genético dos nossos pacientes. Então, foi autorizado que pacientes mais graves ou menores de 40 anos que estão adoecendo ou com reinfecção tenham colhido a sua amostra e feito o sequenciamento que vai mostrar se teve alteração lá na espícula do vírus, que mostra se essa variante P1 chegou em Campinas, que parece que sim. Que é algo bastante preocupante, né? E que as autoridades estão monitorando aí para saber se essa nova cepa já está circulando pela cidade, já que a contaminação dela é de uma forma muito mais rápida. E para ilustrar, Mina, a situação que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade em relação à ocupação de leitos de UTI, está acima dos 80%? Está sim. A gente já percebeu na apresentação da Devisa essa crescente novamente, olha. E nesta quarta-feira nós tínhamos 82,81% de ocupação. Nós temos aqui em Campinas 256 leitos disponíveis, dos quais 212 estavam ocupados. E a divisão é a seguinte: no SUS municipal, que é a rede Mário Gatti, nós temos 107 leitos disponíveis, 95 estavam ocupados. No SUS estadual, que é no HC da Unicamp, 17 leitos disponíveis, 16 ocupados. E na rede particular, 132 leitos disponíveis, 101 ocupados. E diante de todo esse panorama, a Prefeitura anunciou a abertura de 21 novos leitos de enfermaria no Mário Gatti. Inclusive, o prefeito enviou um documento ao governo do estado de São Paulo pedindo que seja disponibilizado mais leitos do SUS estadual aqui em nossa cidade. No auge da pandemia, a conta é simples. No auge da pandemia, a Prefeitura chegou a abrir 150 leitos e atualmente tem 107. Dá um total de 70%. O Estado chegou a ter 93. 70% de 93 dá em torno de 55, 60 leitos. Então, se fosse para acompanhar o município, teria que estar em torno de 50 a 60 leitos. Agora, o que abrir vem para colaborar com o nosso sistema
atendimento. Então, o que não pode é ficar com 17 leitos ad eterno. O leito do hospital de campanha, ele é em torno de 60%, né, Sérgio? 60% mais caro, do que um leito de hospital. Então, o hospital de campanha pode sim ser reativado, mas como última opção, porque nós temos que abrir leitos onde tem uma estrutura montada que fica mais barato. Só o município não suporta. É importante, nós vamos enviar um documento para o Estado de São Paulo, só o município não suporta. Nós já estamos aqui com a programação de ampliação de 20 leitos de UTI, de enfermaria no Marugate, leitos de enfermaria lá no PS Metropolitano, no Padre Anchieta, já em contato com os hospitais privados para ampliar leitos. E não temos informação de repasse de recursos do Estado, isso que nos deixa angustiado, nem a informação de ampliação de leitos da Unicamp. Então, essa situação é que nós estamos colocando às claras aqui hoje. Enquanto não há novos leitos disponibilizados pelo Estado, Campinas utiliza a rede particular para ampliar essa rede. Nós estamos com 7 leitos na Irmandade. Nós estamos ajudando no sentido de haver a disponibilidade de respiradores, só para as pessoas entenderem a dificuldade que é montar leito de UTI. 7 leitos na Irmandade. Até 4 leitos no Vera Cruz, e aí também haverá mais 4 leitos de disponibilidade de leitos de enfermaria, e em torno de 3 a 5 leitos no Hospital Samaritano. Então, toda a nossa disponibilidade, nosso caminho nesse momento, em relação a leitos de UTI, está sendo no sistema privado. É importante ressaltar essa pergunta, que esses leitos que o Laer falou, estão nos ofícios do governo do Estado, para que sejam repassados recursos para comprar. Claro, nós não vamos esperar o dinheiro do Estado chegar, porque nós estamos dando início ao processo. É situação bastante preocupante, né? Passada pelo prefeito Dário Saad, mesmo na exposição realizada pela Von Zuben, né, do chefe do Devisa, falando do pico que está chegando à cidade de Campinas, próximo ao que nós vivemos no mês de julho. Nas últimas 24 horas, os casos estão acima do esperado, Miriam. Eu lembro que você comentava 250, 300 casos. Nas últimas 24 horas, quantos casos novos nós tivemos na cidade? Nós tivemos, olha, de terça para quarta, 446 casos a mais, né? Nós tínhamos 66 mil na terça, quando foi na quarta já tivemos a confirmação de 446 e 12 óbitos também confirmados pela Covid-19. Lembrando que não necessariamente todos esses óbitos aconteceram nas últimas 24 horas, sim, mas pela demonstração da Secretaria de Saúde, a gente observa que há uma preocupação também com o aumento do número de óbitos na nossa cidade. Olha, a gente tem óbitos aqui registrados desde o dia 9 de fevereiro até o dia 24, de pessoas que 10 tinham mais de 60 anos e 2 menos de 60. Uma pessoa de 45 anos e uma pessoa de 50 anos. A questão da idade, a questão inclusive desse pedido para que seja aí feito uma espécie de investigação no DNA dessas pessoas que faleceram, as mais jovens, os casos mais graves, se tem a questão da variante também, sim, que também é algo que Campinas vai ter que enfrentar caso essa variante esteja circulando aqui na nossa cidade. E como foi dito, os leitos, o governo do estado ainda não respondeu a Campinas, esse documento foi enviado pela prefeitura, e a gente aguarda que tudo isso seja aí, tenhamos em breve alguma boa notícia. Então, cidade de Campinas em alerta para saber sobre essa nova variante da Covid-19 no nosso município, e chamam a atenção para a diferença da faixa etária, né? Uma mulher de 45 anos faleceu e um homem de 92 anos. Então, assim, são 45 anos de diferença muito grande, então todas as faixas etárias precisam tomar cuidado em relação à Covid-19. Por falar em cuidado, fiscalização tem acontecido na cidade? Tem acontecido sim, a gente já falou aqui no Câmara Total, inclusive ontem foi dito durante essa coletiva a questão de estudos que mostram que aglomerações que são aí ainda a principal via de transmissão
do novo coronavírus. E em Campinas, a gente lembra que, apesar do ponto facultativo do carnaval ter sido cancelado, nós tivemos uma força-tarefa durante esse período, porque vários locais, em vários bairros, vários estabelecimentos comerciais também tentaram fazer algum tipo de evento relacionado à época. Olha, o saldo é de 59 festas clandestinas e 71 pancadões. A força-tarefa foi realizada entre sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e até a madrugada da última quarta-feira, para justamente coibir a aglomeração que acontece nesses locais. E o prefeito salientou que essas ações devem continuar aqui na nossa cidade. Essa vigilância vai continuar firme do ponto de vista da ação, tanto da Guarda Municipal, da GM, tanto com apoio da Polícia Civil, Militar e também da Vigilância Sanitária. Então, nós vamos ampliar as nossas ações de repressão e de vigilância às aglomerações. Segundo os dados da vigilância, o que tem provocado esse aumento de casos são aglomerações. A gente tem que focar onde está causando o maior número de transmissões. Olha, inclusive esse estudo mostra justamente essa questão de espaço fechado, muita gente no mesmo local, sem máscara, que é inclusive vários flagrantes durante esses eventos que aconteceram nesse período que não houve o carnaval, mas que muita gente tentou fazer aí a sua festa em chácaras, em vários estabelecimentos, e a gente aguarda para que a população tenha aí uma certa consciência a respeito da gravidade que é a aglomeração. Enquanto isso, a gente continua monitorando a vacinação dos idosos e também a segunda dose da vacinação nos profissionais de saúde aqui da nossa cidade. Nós já temos números, né, Gabriel, do vacina.campinas.sp.gov.br. Aqui na nossa cidade já tomaram a primeira dose 56.393 pessoas e a segunda dose 12.007. Aí nas imagens você vê os profissionais do Hospital Beneficência Portuguesa tomando a segunda dose da vacina. São 700 funcionários, né? Ontem e também na última terça-feira foi aplicada pelas enfermeiras da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e todos que receberam a primeira dose têm direito à segunda. No entanto, como a quantidade de vacinas recebidas não foi suficiente para vacinar a todos, os que não conseguiram vacinar no local de trabalho devem então fazer o agendamento pela prefeitura. Não precisa ficar aguardando que a vacina vá até o local de trabalho. E aí esse agendamento pode ser feito através do 160 ou então no site www.vacina.campinas.sp.gov.br. E neste site, Mina, logo que você abre, na capa, diz assim, olha só, Campinas segue com o agendamento aberto para aplicação de doses da vacina para os idosos a partir de 85 anos. Então, ainda continua neste público, porque, olha só, a pasta estadual já informou que não enviará novas doses dos imunizantes para o município nesta semana. Então, ainda não ampliamos para a faixa dos 80 anos. Permanece o agendamento para as pessoas acima de 85 anos. E falando em vacina, nós tivemos também nesta quarta-feira a coletiva do governo do estado de São Paulo, que anunciou que vai antecipar a entrega de mais de 54 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao Ministério da Saúde. 54 milhões de novas doses da vacina do Butantan serão entregues aos brasileiros para o Programa Nacional de Imunização com a vacina do Butantan. E também foi anunciada aí uma força-tarefa para entregar a Coronavac por todo o país. O Butantan vai entregar a partir da próxima terça-feira, repito, a partir da próxima terça-feira, um total de 3.400.000 doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Então, Gabriel, a gente aguarda aí
A gente já teve aí esse aviso de que para Campinas não há ainda nenhuma previsão. Sim. Até porque, de acordo com o Plano São Paulo de Imunização, no dia 1º de março é que vai começar a vacinação do público com mais de 80 anos, de acordo com o que já foi anunciado pelo governo. Enquanto isso, é importante salientar que as pessoas que vão tomar a segunda dose podem agendar ou que já estão agendadas, de acordo com as autoridades, essa dose está garantida. É só que não vai ampliar para o público de 80 anos ainda na próxima semana. A gente aguarda então estas 54 milhões de doses aí que serão muito bem-vindas para o estado de São Paulo e, claro, para todo o Brasil, caso ela seja distribuída. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas.